Olá, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira, e trago para vocês este vídeo e muitos outros com o objetivo de auxiliar vocês no aprendizado em desenvolvimento de aplicações, com foco em dispositivos móveis, mas com vistas à web e ambientes desktop também. Além das ferramentas que utilizaremos, Dart e Flutter, trago para vocês conceitos de programação e orientação a objetos, conteúdos de disciplinas que ministro no curso de Ciência da Computação da UTFPR. Deixe o meu e-mail de contato direto. Fique à vontade em me contactar. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre respondo. Vamos lá então. Vamos começar a criação de nosso projeto apresentado em vídeo anterior. Estou com o Android Studio ativo. Vou criar aqui um novo projeto. File, New, Flutter Project. Flutter Application. Vou dar um nome. Escolho o caminho onde eu o criarei, que é uma descrição. Eu posso colocar algo simples como aplicativo que implementa o problema de soma entre dois valores. Clico em Next. Informa aqui o pacote para o meu projeto, mantenho a inclusão do Kotlin e do Swift marcadas, clico em Finish. Esse processo pode demorar um pouco. Aqui, como já estou com o Android Studio aberto e ele tem nele um projeto, é perguntado se eu quero criar esse projeto na mesma janela do Android Studio ou em uma nova. Eu vou optar por uma nova. Estamos aqui com o nosso projeto criado. Já conhecemos esse projeto de vídeo anterior. Apagarei o projeto de teste, porque não utilizaremos em nossa aplicação, para que evite erros no Dart Analysis. Apagarei todo o código do arquivo main. Na pasta lib, eu vou criar uma estrutura de pastas, conforme for sendo necessário. Vou criar aqui o package, ou o directory, que pode aparecer em alguns locais. Vou chamá-lo de initialization, e dentro dele eu criarei dois arquivos Dart. Um chamado start material application e um arquivo chamado start Cupertino application. Aqui em material, vamos fazer uso desse atalho para criar uma classe stateless. Vou chamá-la de Start Material Application. Aqui eu vou importar os pacotes que são necessários, Material, e tenho a minha aplicação já trabalhando normalmente. Porém, ela vai renderizar a aplicação Material, que nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a possibilidade de criar uma aplicação Material, que funciona de maneira natural, tanto em um dispositivo Cupertino, um iPhone, um Mac, assim como também em um dispositivo Android, macOS e Windows. Então, o nosso primeiro passo aqui vai ser retornar um Material App. Dentro desse Material App, nós temos alguns parâmetros básicos a serem enviados. Eu vou pegar aqui o title e vou dizer soma de dois valores. É preciso um theme. Vamos usar aqui um theme data e nós utilizaremos uma cor primária para a composição do tema da nossa aplicação Material. Então eu vou utilizar aqui colors.blue. Em nosso arquivo main, nós vamos criar a função main e vamos invocar um método chamado runApp, que pede um widget, e vamos executar, instanciar nossa classe Start Material Application. Ele não importou, pressiono o Alt Enter e ele já traz para mim a possibilidade de importar o Material. Como isso está dentro de uma estrutura de pastas, eu optei por importar assim e não por meio de package, que vai deixar um pouco mais limpa a leitura.
precisamos especificar qual a página que vai ser a inicializada com a aplicação. Normalmente é uma página em si, mas aqui nós vamos utilizar um container e eu vou mandar para ele a propriedade width. Vou colocar double.infinity para ele ocupar toda a área disponível do dispositivo e colocarei o height também infinity para ocupar também toda a área, apenas para termos a execução da aplicação. Com a implementação concluída, eu venho aqui no AVD Manager e escolho qual emulador que eu vou executar. Clico aqui, ele executa. Lembrando que sempre que possível, utilize um dispositivo físico. O processo de execução do emulador pode demorar um pouco, mas com o emulador ativo eu já posso executar minha aplicação. Esse processo pode demorar um pouco e todo o log é exibido aqui na janelinha de console. Já temos aqui nossa aplicação, é ela assim mesmo em tela preta. A gente pode verificar o funcionamento mudando aqui a cor para color.yellow, por exemplo. Verifique, Hot Reload já renderizou a aplicação com essa cor. Então, o container, ele é um widget capaz de ter dentro dele qualquer outro widget. E ele possui várias possibilidades de ser utilizado. Nós vamos ver isso no andamento do curso. Agora nós vamos criar a nossa página. A nossa página que será a página de inicialização de nossa aplicação. Então, aqui na pasta lib, vamos criar um novo pacote chamado Presentation. E dentro desse pacote eu vou criar um outro pacote chamado Pages. Nele eu vou criar um arquivo Dart e vou chamá-lo de Material Home Page. A princípio, essa página eu vou criá-la como stateless. Material Home Page. Importamos os pacotes necessários, material, e vamos criar nela não um container, mas um scaffold. Esse scaffold, a princípio, vamos colocar aqui um app_bar, vamos colocar a propriedade title dele como material homepage. Vamos implementar a propriedade title, veja que ela recebe um widget. Vamos colocar aqui que vai ser um text de material homepage. Configuraremos para o scaffold um body, vamos chamá-lo de text, corpo da página. E vamos colocar aqui de page body. Vamos configurar um float action button, recebendo a instância de um float action button. Terá nele um child. E vamos colocar nesse child um icon. Esse icon nós enviaremos um icons.arrow forward iOS. Vamos gravar e vamos voltar aqui no nosso Start Material Application e em nosso Home para o Material App, nós vamos instanciar a Material Homepage. Verifica que o Android Studio já importou aqui. Gravamos, verifique a execução já aqui da nossa alteração. O texto do corpo ficou aqui em cima. Isso a gente pode configurar de várias maneiras. Eu vou mostrar aqui uma simples. Eu vou clicar em cima do text. Na lâmpada de ajuda eu vou colocar Wrap with Center. Então ele vai colocar o text como child de center e verifica no emulador que ele centralizou o texto. Perfeito. Isso daqui é a estrutura básica de uma aplicação Material fazendo uso de um scaffold. O scaffold tem o app_bar, tem o body e tem o float action button. Outros elementos podem ser inseridos, mas nós não faremos isso agora. Vamos agora trabalhar com a nossa aplicação simulando a plataforma Cupertino. Então aqui no nosso Start Cupertino Application, nós criaremos um stateless e vamos chamá-la de Start Cupertino Application. Vamos importar o material para o stateless e para o widget. E agora, ao invés de retornar um container, nós vamos retornar um Cupertino App. Agora há pouco fizemos o Material App. Agora vamos trabalhar com o Cupertino App. E, então vamos configurar aqui a propriedade title, soma de dois valores. A propriedade theme. Agora nós vamos usar um Cupertino Theme Data. E vamos configurar a primary color dele como colors blue. Aqui em Home,
Vamos seguir o mesmo que fizemos agora há pouco. Vamos colocar um container, apenas o container, não vou configurar nada, só para a gente poder testar. E agora, em meu main, eu vou duplicar essa linha e vou comentar aqui a primeira e vamos chamá-la de Start Cupertino Application. A alteração não causou nenhuma mudança aqui, porque nós mudamos a classe main. E o hot reload não trabalha muito bem quando há alterações na classe main. Então a gente vai trabalhar aqui com hot restart. Temos aqui a nossa aplicação em execução usando o Cupertino. Não temos nada nela, não tem problema. Nós vamos agora criar na nossa presentation pages um Dart file chamado de Cupertino Home Page. Vamos implementar nele também um stateless, Cupertino Home Page. Importarmos os pacotes do Material, nesse caso também, e aqui nós teremos um Cupertino Page Scaffold. Observe que aqui ele traz o pacote do Cupertino, da mesma maneira que aqui no Start Cupertino Application ele trouxe quando trabalhamos com Cupertino App. Agora nós vamos enviar como parâmetros para essa classe um Navigation Bar, que tem a mesma funcionalidade do app bar para o Material. Aqui ele recebe um Cupertino Navigation Bar. Esse Cupertino Navigation Bar ele tem uma propriedade chamada Middle, e recebe um widget que vai ser um text. E eu vou chamá-la de Cupertino Home Page. Temos aqui, ao invés do body, temos um child, que já colocaremos aqui um center, seguindo o padrão que vimos há pouco. O center vai ter um child, que é um text, e vamos colocar aqui um body page. Gravamos, vamos ao Start Cupertino Application e mudar o nosso home de container para Cupertino Home Page. Gravamos e aqui já temos a alteração. Veja, o estilo agora é um iOS, uma aplicação iOS. Muito bem, mas a gente não pode escolher um ou outro aqui, correto? Nós temos que deixar nossa aplicação inteligente para esse trabalho. Então nós vamos fazer com que ela identifique, de acordo com a plataforma que a aplicação está sendo executada, o que ela precisa executar. Então nós vamos, antes de tudo, importar aqui um pacote do Dart, chamado Dart.io, e vamos trazer dele, esse pacote tem muitas classes, nós vamos trazer apenas um platform. Isso é uma maneira de usar o import. A gente só vai expor para o código o platform. E aqui nós faremos o seguinte, uma verificação. If platform is Android, então perfeito, ele vai chamar o Run Start Material Application. Vamos importar aqui novamente. Se for um platform is iOS, ele vai chamar o Run App Application. Podemos aqui, só para deixar uma configuração visual melhor, colocarmos entre chaves. Como mudamos o main, precisamos utilizar o hot restart. Muito bem. Como estamos usando o emulador Android, a aplicação renderizada foi a Android. Aqui terminamos este vídeo, que tinha como objetivo apresentar apenas a execução de nossa aplicação em plataformas diferentes. O padrão normalmente visto é sempre codificar a aplicação usando o Material. E mesmo usando o Material, algumas características específicas da plataforma são tratadas em tempo de execução. Como, por exemplo, o título de um app bar no Android, ele fica à esquerda. E utilizando um iOS, o título fica ao centro. Essa parte relacionada à experiência do usuário, o Flutter trabalha de acordo com a plataforma que está sendo utilizada.